E aí, família Cavernalta, tudo belezinha? Por aqui tudo tranquilo na santa paz do nosso Senhor Deus. Muito bem, então hoje finalmente saiu aquele mod que nós temos comentado há tanto tempo que o nosso amigo Evaldo Mendes compartilhou conosco no vídeo do Ultra Nintendo 64. Pois é, então conseguimos. E agora eu vou compartilhar com vocês os processos que eu usei para fazer esse mod. Tá? Eu não vou fazer ele propriamente dito porque ele já está pronto. Né? Fiz todos os testes que precisavam ser feitos, todas as modificações que precisavam ser feitas. E eu acho que dessa maneira vai ser um pouco mais didático e a gente vai ganhar um pouco mais de tempo. Né? Mas eu vou deixar aqui não nos comentários, mas vou deixar aqui na descrição o mesmo tutorial que o Evaldo Mendes nos passou, para que vocês, caso queiram replicar, é só seguir exatamente o que está lá, que foi o que eu fiz e funcionou. E já aproveitando este momento, gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no canal, meus caros amigos cavernautas, que deixem aquele like maravilhoso pra gente e façam um comentário, alguma curiosidade, alguma coisa que vocês queiram falar, para que assim nós podemos ter mais engajamento neste canal e assim fazer com que essas coisas cheguem mais e mais a todas as pessoas que querem conhecer esse tipo de coisa, né? Sei lá, uma coisa do tipo assim. Mas seria muito bom se todos pudessem estar inscritos e poder me ajudar aí com esse trabalho. Eu demorei um pouquinho, por quê? Porque eu fiz uns testes em algumas placas e eu não tive sucesso em algumas placas, né? E eu vou mostrar para vocês em quais placas eu não tive. E com isso, o que aconteceu? Eu achei uma placa que funcionou. Pode ser as minhas placas que estão ruins? Pode, não vou dizer que não, né? Mas pode ser que não também. Não sei, né? Mas vamos ver direitinho. Então, no decorrer do vídeo, eu vou explicar esses passos para vocês, tá? Quero fazer um agradecimento também ao amigo Pierre Anjos, lá da Bahia. É um amigo mesmo, fiz amizade com ele, troco o zap com ele direto. E, como vocês sabem, eu não tenho Expansion Pack, né? E trocando ideia com ele, conversando com ele, ele falou, cara, meu jogo favorito é Donkey Kong, e eu tenho aqui o Expansion Pack, e eu tenho algumas placas aqui para poder fazer umas revisões, que não sei o que. E aí, conversando com ele, falei, cara, manda pra cá essas placas, eu posso ver pra você. Se você confiar que eu vou ver pra você e vou te devolver, né? E conversando com ele, a gente fez uma amizade muito grande. A gente nem se conhece pessoalmente, mas fizemos uma amizade muito grande. E ele me emprestou o Expansion Pack dele. Lógico, com a devida autorização dele, eu perguntei se podia abrir para poder fazer dar uma olhada, ver como que é e tudo mais. Ele me permitiu, né? Mas para que eu peguei esse Expansion Pack emprestado? Ah, você já não tem aí a placa com Expansion Pack? Tenho a placa com Expansion Pack interno, sim. Mas alguns dos inscritos estão com uma curiosidade. Como que seria o funcionamento dessa placa, já modificada, e o outro que eu tenho aqui já modificado, com o Expansion Pack? Muito simples. Funciona. Né? Se você colocar lá, vou até mostrar para vocês aqui, ó, que é realmente o Expansion Pack. Tá? Aqui, pronto. Olha só. Tá vendo? É o que tem o chip de memória. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui para mostrar para vocês. Olha lá. Opa, pera aí. Aí, deixa eu dar um zoomzinho. Aí, ó. Como vocês podem ver, ó. É de 36, ou seja, então é um chip de 4 megas, certo? Voltando aqui. Mas beleza, então o que aconteceu? Peguei o Expansion Pack do nosso amigo Pierre, coloquei no Nintendo 64 modificado e sim, funcionou. Né? Mas teve um problema, eu não sei também se foi a minha placa, ou se é o Expansion Pack, ou se é a junção de ambos. Né? A placa ela inicia, ela funciona por alguns minutos, uns 20 minutos mais ou menos, e trava. Olha só que esquisito isso. Eu pensei, poxa vida, será que minhas placas estão com problema? Testei nos dois modificados. Esse aqui que é o tema do vídeo de hoje e o outro que eu fiz do vídeo anterior. Em ambos duraram em torno de 20 e 25 minutos e travaram. Mas eu peguei o Expansion Pack e coloquei numa placa que não foi modificada. Cara, passou o dia inteiro funcionando. Então o que significa? Né? Provavelmente, dentro do sistema
no Nintendo 64, pode estar dando algum bug, alguma incompatibilidade que faz com que o videogame trave, né? Então, com o Expansion Pack externo, juntamente com o Expansion Pack interno, não funciona. Pelo menos aqui não funcionou, tá? E, amigo PR, muito obrigado por ter me emprestado o seu Expansion Pack, cara. Tá aqui, funcionando tudo belezinha. Eu vou mandar no seu Nintendo 64 customizado, que eu vou mostrar daqui a pouco pro pessoal, certo? Então vamos lá. Continuando aqui as considerações. Vou mostrar aqui para vocês essa placa, né? Dessa placa foi de onde eu saquei as memórias para fazer o Expansion Pack externo de 4 memórias, interno de 4 memórias desta placa, tá? Por que tá com esse fiozinho aqui? Bom, no tutorial pede para a gente fazer um chaveamento para ligar e desligar esse Expansion Pack, porque tem alguns jogos que eles não funcionam, né? No caso, pelo que eu conheço aqui, que foi nos comentários, foi só um jogo que não funciona com o Expansion Pack conectado, né? Eu não entendo por quê, mas faz sentido ou não faz sentido, não sei. Bom, e aqui eu estou marcando para vocês verem os dois pontos onde há a necessidade de se colocar uma chave, liga e desliga, para ativar e desativar este mod, certo? Então olha só, deixa eu dar outro zoom aqui, para vocês verem quais são esses pontos, né? Aqui eu vou dobrar aqui um pouquinho, olha só. Então os pontos que precisam ser ligados e desligados é esse aqui do pino 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, do pino 22. Tá vendo aqui? Para um outro pino da outra memória daqui de cima. Tá no tutorial, eu esqueci qual que é o pino para falar a verdade, tá? Mas tem essa trilha embaixo da memória e embaixo da placa. Cadê aqui? Deixa eu achar os pontos. Peraí. Aqui, meu dedo. Achei, tá aqui, ó. Então tá aqui, ó. Os dois pontos, tá vendo? Dessa linha aqui, deixa eu colocar ele assim, fica mais fácil pra gente identificar, porque o texto fica em pé, certo? Então, olha só. Neste ponto aqui onde vocês estão vendo o fiozinho, né? A ponta do fiozinho tá aqui, ó. Liga neste ponto do fiozinho aqui, ó. Certo? Então tem essa trilha e essa trilha. O que eu fiz? Eu cortei esta trilha, como pede lá no tutorial do Evaldo, e coloquei a chave interligando esses dois pontos, certo? Então um lado da chave veio neste ponto, o outro lado da chave veio neste ponto. E também aqui no C77 eu fiz um corte, como pede no tutorial, certo? Então olha só, deixa eu mostrar para vocês na placa que já está pronta. Aqui, vamos focar. Aí, então olha só. Deixa eu aumentar um pouquinho mais o zoom. Aí. Tá vendo só, pessoal? No C77, como pede lá no tutorial, a trilha deve ser cortada, certo? E aqui, para fazer a chave, aqui, ó. Tá vendo? O fiozinho tá soldado aqui, corte da trilha. E o fiozinho tá soldado aqui, ó. Ah, lembrando que também no tutorial pede para se colocar um resistorzinho de 10K, tá? Que é esse aí, ó. Marrom, preto, laranja, certo? Eu coloquei deste ponto aqui com o aterramento daquela chapinha onde vai o parafuso que prende o dissipador, certo? Aqui, ó. Ok? Olhando agora o outro lado da placa, aqui nas memórias, olha só. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom. Aí. Aqui está um dos pontos daquele jumper, onde eu cortei a trilha aqui por baixo da placa, e o outro ponto, né?
Olha só, esses dois pontos são os mesmos pontos que estão aqui, certo? E aí eu coloquei uma pequena chave de fonte mesmo que eu aproveitei, que ela também é uma chave liga e desliga, certo? Ela altera entre o 110 e o 220, né, com o chaveamento interno dessa chave. Tá vendo? Os dois pontos dos fios e a chave. Aqui que eu fiz, isso aqui foi uma gambiarra mesmo, mas ficou bem legal. Eu raspei o 22 do 220, deixei só o 0, ou seja, nessa posição o 0 é desligado, e do 110 eu tirei um 10 e deixei o 1, que 1 significa ligado. Né? Na lógica é isso que funciona, certo? E aqui eu fiz a ligação. Né? Deixa eu diminuir aqui de novo um pouquinho o zoom. Aí. E aqui a chave, certo? Um detalhe bem interessante também, meus caros cavernautas, é isso aqui, ó. Todas essas ligações estão no tutorial, tá? Então eu não estou me prendendo muito a esses detalhes, porque caso vocês queiram replicar, é só ver esse tutorial e seguir, gente. É muito, muito didático. Não vou dizer que seja fácil, porque fazer esses jumperzinhos aqui, ó, cara, deu muito, muito trabalho. Porque você soldava um ponto do fio, na hora que você ia soldar no outro ponto, a parte de baixo soltava por causa da caloria do ferro. Então olha só. Esse jumperzinho aqui, ó. Da memória de baixo com a memória de cima. Tá vendo? Aqui no 11. Opa. Aqui no 11, tá vendo? Da memória de baixo com a memória de cima. Aqui o ponto da chave. Aqui no 14 e o 14B também. Olha só. Dois jumpers. Um lá de baixo, esse aqui, ó, lá de baixo, para a parte de cima. E aqui, ó, lá de baixo também, usando a ilha, como o Evaldo sugeriu, para a parte de cima. Tá vendo? E agora, como que eu fiz a soldagem dessas memórias? Eu vou mostrar para vocês na prática como que foi feito. Aqui, ó. Eu peguei a memória, né? Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Ó, vamos lá. Aí. Ó, a 18. Tá vendo? Que é a de 2 megas. E como eu fiz? Posicionei em cima. E primeiramente, alinhei esses pinos de trás da memória. Alinhado esses pinos de trás da memória, deixa eu até dar um pontinho de solda aqui para vocês verem. Então, ó, eu faço este alinhamento. Vendo lá? Alinho esses dois pinos de trás. E aí, quando eles estiverem fixos, eu venho com uma agulha. Aqui, ó. Uma agulha. Opa, vem cá, agulha. É aqui que eu vou fazendo. Eu vou dobrando os pinos com a ponta da agulha. Um a um, gente. Essa é a parte mais difícil desse tutorial. Eu vou dobrando um a um. E quando chega lá no 20 e o 22, eu pego de baixo para cima e levanto. Eu não levanto muito para não ter perigo deles quebrarem, tá? Então eu levanto no máximo para não poder encostar no de baixo, certo? Eu faço esse levantamento. E aí foi onde eu fiz os jumpers, né? Como vocês viram na outra placa que já está pronta. Certo? Essa placa ela é interessante, porque eu nunca tinha visto esse tipo de transcodificação para poder dar vídeo.
Eu até tentei tirar isso aqui, só que aí a placa não deu mais vídeo. Aí coloquei de volta, tá funcionando. Uma transcodificação de época aí, ó. Tá? Certo, beleza. Tá montado, tá de acordo com o tutorial. Podem seguir o tutorial que ele é certinho, gente. O Evaldo ele não deu mancada com a gente. Ele realmente compartilhou um conhecimento muito especial conosco. E muito obrigado, caro cavernata Evaldo, por ter compartilhado isso com a gente, tá bom? Novamente agradeço a você. E outra coisa, né? A questão da temperatura, né? Conversando aí, vendo também alguns comentários do Evaldo. Lá no caso dele, chegou até um pouquinho mais de 50 graus, né? Aqui também eu cheguei mais ou menos nessa temperatura, talvez acho que passou até um pouquinho. E aí eu pensei, bom, como que eu posso melhorar essa questão da temperatura? Então nós sabemos que o Nintendo 64, ele tem duas linhas de alimentação, certo? Então aqui, ó, entrada da fonte. Eu peguei a linha de 12 volts. Tá vendo aqui, ó? Que chega até a chave liga e desliga. E eu liguei depois da chave, o 12 volts, esse fiozinho vermelho. O terra a gente pode pegar de qualquer parte da placa, então eu peguei da própria chave, tá vendo? E com esse fiozinho aqui eu vou fazer a ligação de um cooler, certo? Então beleza. Feitas as explicações dessa placa, depois eu vou montá-la para vocês verem ela funcionando, porque aqui a gente tem que mostrar o negócio funcionando. Não é só simplesmente montar e falou que deu certo e não mostrar que está funcionando, né? Então vamos lá. Aí falando do cooler, né? O que eu fiz? Procurei aqui no meio das minhas sucatas alguns coolers. Cooler de Play 2, cooler de computador, cooler de aqueles TV Box. Tem uns modelinhos que vêm com esses coolers aqui. E achei também aqui um cooler de uma fonte, a fonte da Dell. Olha só o tamanho desse cooler. Fiz uma modificação aqui em cima, eu cortei um pedaço dele. Eu cortei um pedaço dele, né, que vinha aqui em cima, para deixar ele um pouco mais baixo. E eu dei uma lixada também aqui na parte onde vai as hélices. E por que eu quero usar este cooler? Primeiro, porque o eixo dele é com rolimã, ou seja, rolamentos, né? Então o giro dele é muito mais suave, né? E ele é super potente mesmo. Vou até mostrar para vocês aqui ele funcionando na fonte do computador. Olha só, preto no preto, lá, encaixou, e aqui o amarelo, cadê o amarelo? Aqui, ó. Olha isso, gente, como é potente. Mas, obviamente, que eu não vou usar ele na potência máxima. Uma porque ele vai puxar muita corrente e pode ser que a fonte do Nintendo 64 não se agrade com isso, né? Então pode dar algum problema até na placa. Mas aí, fuçando ainda nas minhas sucatas, eu encontrei aqui uma placa step down. Eu não vou deixar essa em definitivo, mas era a única que eu tinha no momento. Essa placa serve para quê, gente? Por meio desse potenciômetro, eu consigo regular a tensão que sai, né? Aqui vai entrar os 12 volts, e aqui vai sair a tensão que eu deixar regulada. E nesse displayzinho aqui vai mostrar. Eu já deixei ela regulada em 5 volts, né? Então com 5 volts eu consigo fazer esse cooler rodar, né? Sem fazer todo esse barulho e ainda com a eficiência da refrigeração, certo? Aí alguns mais entendidos em eletrônica vão falar: ah, mas por que você só não usou um regulador de tensão 7805? Seria interessante? Seria, só que jogar 12 volts em cima de um 7805 vai gerar muita temperatura. E essa plaquinha, ela já é própria para isso. Então, não tem a questão de temperatura, ou seja, de aquecimento desses CIs aqui, porque ela já é própria para isso, né? E ela já está reguladinha, bonitinha, então achei mais legal também. Certo? Além disso, o Evaldo também passou que a gente precisa fazer algumas modificações
nos dissipadores, né, especificamente no dissipador da memória do Nintendo 64. Então eu tenho aqui, ó, 2 dissipadores, certo? Esse na minha mão esquerda é o da memória, certo? E esse na minha mão direita é o do processador em si, certo? Notem que existe uma diferença, tá vendo aqui, ó, de altura. Mas daí eu pensei, bom, como tem essa diferencinha de altura, o que eu posso fazer? Posso usar um de processador no lugar do de memória. E foi justamente o que eu fiz. Aqui está. Então eu coloquei os 3 dissipadores iguais. Conseguem ver? Olha aí. E o que eu fiz? Para que ele ainda alcançasse as memórias, eu coloquei 2 camadas. Olha só. Daquele adesivo térmico. Ah, por aqui dá pra ver melhor, tá vendo? Olha só. Vamos lá, foca aí, gente. Aí, olha lá. Tá vendo? Eu coloquei 2 camadas desse adesivo térmico. Que foi o que resolveu a questão da distância e o alcance ali na memória. Mas também tem outro detalhe. Eu tive que modificar a furação. Por quê? Porque eles têm furações diferentes. Olha só. O da memória tem esses 4 furos verticais, que é para encaixar na chaparia do dissipador, e esses 4 furos horizontais, que é onde vai ser rosqueado os parafusos. Então o que eu fiz? Eu passei essa furação desses 4 furos para essa peça de alumínio, para esse dissipador. Onde aqui é nos 4 cantos que é onde vai os parafusos. O que eu fiz? Eu fiz aqui ó, no meio. Nesse meio aqui, entre esses 2 furos. Entre esses 3 furos no caso, né? Esse com esse, esse com esse. Então fiz essa furação. E consegui colocar ele no lugar deste. Certo? Um pouquinho mais baixo, então eu não precisaria ficar lixando isso aqui até chegar à altura que eu precisava. Foi a adaptação que eu fiz e aqui deu certo, tá? E também, para poder acoplar o cooler, eu fiz um rebaixo na peça de alumínio e coloquei parafusos de cabeça chata. Tá vendo? Eles são mais baixinhos. E aí eu não tenho problema ao colocar o cooler. Certo? Ah, mas como é que você vai fixar esse cooler aí em cima? Muito simples. Olha só. Eu não preciso me preocupar muito com os parafusos. Por quê? Esse aqui, eu tive que tirar só esse daqui, ó. Esse daqui ele encaixa embaixo do cooler, então não me atrapalha em nada. E na própria peça do parafuso que prende na placa, eu consigo prender o cooler. Ou seja, esse ponto aqui, ele desce direto com um parafuso um pouco mais comprido. Cadê o parafuso? Deixa eu achar ele aqui. Aqui. Com este parafuso. Tá vendo? Eu medi o parafuso certinho, numa plaquinha de sucata, para não ter perigo de acertar a placa e tudo mais. E ele vai ficar aqui assim, ó. Certo? Olha só. E no outro furo, coloca um parafuso normal. Esse cooler não precisa de mais parafuso, só um só para segurar ele no lugar já é o suficiente. E aí eu ligo a plaquinha step down. Aqui. Na parte da saída eu ligo o cooler. E na parte da entrada, aquele cabinho que eu liguei na alimentação da fonte do Nintendo 64. E eu vou ter o funcionamento do cooler quando eu ligar o Nintendo 64. Certo? Ok. Além disso, teve mais algumas modificações que eu precisei fazer. Deixa eu só encontrar a peça. Achei! Estava aqui, ó, em cima da fonte. Certo, então essas peças aqui são o quê?
são as peças que se encaixam aqui na frente do dissipador, onde faz o contato com o slot do Jumper Pack e Expansion Pack, certo? Então olha só, essas peças, elas eram presas com os parafusos originais, essa aqui pelo menos, com os parafusos originais do dissipador, né? Então eu fiz uma modificação aqui, ó, como eu fiz o rebaixo, então não precisei mais fixar por cima, né? Então eu consigo colocar o cooler aqui por cima, sem ter o perigo da cabeça do parafuso me atrapalhar, certo? Daí o que eu fiz? Nesta peça especificamente, eu fiz uma modificaçãozinha aqui, ó. Deixa eu ver se consigo focar. Aí, ó lá. Isso aqui eu aprendi com um amigo de uma sapataria. E olha só, eu vou fazer até um merchan para ele aqui. Sapataria KLMG, sapataria do meu amigo Maurício da Silva. Se tiver algum sapato, bolsa, alguma coisa para consertar que vocês ainda gostem, manda para ele, o cara é bom. Certo? Pelo menos o pessoal da região aqui que estiver assistindo o vídeo já sabe quem é. Se não souber é só perguntar, manda zap aí, manda nos comentários que eu passo o endereço. O cara trabalha muito bem, é um irmãozaço e o trampo dele vale a pena, viu? Então voltando aqui. Aqui tá vendo? Ó, eu fiz um rebatimento desse metal para que ele abrisse e segurasse essa chapinha. Essa chapinha ela é separada, tá? Ela é separada dessa peça de baixo, ó, tá vendo? Ó. E aí ela ficou presa aqui. Nessa peça também eu fiz uma outra modificação. Olha só. Eu puxei um pouquinho aqui para cima, ó, essa dobra. Exatamente igual a essa. Tá vendo? Olha lá. Desse lado, tá vendo? Ó? Eu abri para quê? Para que o cabo da chave, aqui, ó, para que esse cabinho aqui, ó, ele pudesse passar aqui assim para cima, para eu poder fixar na carcaça do Nintendo 64. Assim, olha aí. Aqui, ó. Olha lá. Tá vendo, pessoal? Assim. Aí isso aqui eu puxo e ligo na carcaça do Nintendo 64. Certo? Essas foram as modificações em todas as peças que eu precisei fazer para poder montar esse Nintendo 64. Certo? Agora eu vou mostrar para vocês a carcaça, como que ela ficou. Deixa eu limpar aqui. Eu aproveitei para fazer uma pequena customização. E, sinceramente, eu achei que ficou muito bonito. Olha só isso aqui, gente. Se alguém reparou aí que esse carrinho tá aqui desde o começo do vídeo, ó, ele foi minha fonte de inspiração. Olha só. Eu pintei de grafite por cima. Parte de baixo eu fiz cor de laranja. Os botões, como vocês podem ver, laranja também. Certo? Aqui eu preferi manter a cor original dessa peça, né, da tampa do slot. Por quê? Porque também os conectores dos controles eu mantive na cor original, tá? E os pezinhos. Cadê? Aqui, ó. Os pezinhos. Fiz na cor grafite também. Usei tinta automotiva e verniz. E é bom também para quando você for pintar plástico, você usar um promotor de aderência, certo? Quando você for comprar as tintas, pode comprar em casa de tinta para automóvel mesmo, vocês pedem aquele promotor de aderência para para-choque, certo? Para pintar plástico. E aí eles já te entregam o produto certinho, certo?
Ah, mas cadê a tampa, Júnior? Calma, vou mostrar pra vocês, gente, sem loucura. Ah, olha só a tampa. Na tampa eu não pude deixar de fazer aqui uma modificaçãozinha, né? Porque essa tampa também ela tá bem judiada. Aí eu peguei e coloquei 3 parafusinhos aqui, só pra fazer uma graça. Aí, ó. Pintado dentro e fora. Tudo bonitinho. Aqui, ó, que vai aqui, ó. Certo? Aqui também vai ser aonde vai ficar aquela chave liga e desliga. Olha só. Então eu vou colocar neste ponto aqui aquela chave liga e desliga. E aqui por dentro, ó, foi onde eu fiz uma pequena adaptação. Olha só. Para poder ter o encaixe do cooler. Tá vendo? Aqui, ó, eu retirei só algumas abas para poder ter o encaixe melhor do cooler. Para ficar justamente na posição da memória. Certo? Vamos montar? Ok, pessoal. Agora que eu vi que eu não tinha pausado o vídeo, né? Vai ficar um vídeo um pouquinho longo, mas aí vocês adiantam. Vamos colocar agora o Jumper Pack e vamos fazer os testes. Ah, vou mostrar pra vocês que realmente é o Jumper Pack, né? Cadê a minha chave? Aqui. Aqui está. É pra já não ter dúvidas nenhuma. Nós chegamos até aqui mesmo, né? Então, o que custa um minuto a mais ou a menos? Pronto. Aí, ó. Para não ter dúvidas. É o Jumper Pack. Vamos remontá-lo rapidamente. Pessoal, se vocês chegaram até aqui
estão gostando do vídeo, não se esquece de deixar a inscrição de vocês, de deixar o like, comentários, compartilha esse vídeo, ajuda aí o canal a ter um engajamento maior para a gente poder alcançar mais pessoas. Porque isso quem faz é vocês, né? Eu estou aqui apenas para produzir esses conteúdos que para mim na verdade é mais uma terapia do que propriamente dito. Não estou nem preocupado com o dinheiro, mas eu gostaria de alcançar muitas pessoas com essas modificações que eu faço, né? E saber de vocês, se vocês fizeram, se tiveram sucesso, se não tiveram, né? O que a gente pode fazer para melhorar, certo? Então agora sem cortes, vamos pôr isso aqui para funcionar, certo? Vamos lá. Aí, vamos vir para a bancada. Isso aqui era meu aquário. Eu transferi meus peixinhos lá para a laje. Estou em outro tanque agora. Aí, caixa-fonte. Ah, pessoal, olha só. Vou mostrar um negócio para vocês também. De cá. De cá. Ó. Ah. Não ia deixar sem um controle à altura, né? No mesmo nível. Olha aí, ó. Esse controle era azul, até fiz um short deles aí, né? Eu achei legal essa pecinha, só essa pecinha azul aqui, a travinha do memory card. Ó, já restaurado. Aí. E bonitão, bonitão. Vamos testar com ele. Com uma mão é um pouco mais difícil, vocês sabem. Então, tenham paciência. Aí, pronto. Soltei. Pronto, tô conectado. Ah, tem que ligar a tomada, né? Se ligar a tomada. Pronto. Aí. TV ligada. Videogame ligado. E olha só. A expansão está desligada. Vendo aí, ó. Agora vamos ligar a expansão. Deixa eu pegar a agulha, mais fácil. Ó, deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês. Um pouco escuro, mas ó, tá vendo o zero? Esse ponto aqui é um pouco mais escuro, ó. Mas olha o zero lá, tá vendo? Agora eu vou ligar. Bom, tá ligado. E olha lá. Essa placa, ela tá com esse probleminha, não sei se vocês conseguem reparar que a tela tá bem verde, né? O nível do verde tá muito alto. Donkey Kong. Galerinha, é isso aí. Tá funcionando a expansão com 4 memórias de 2 MB. Fica uns LEDzinhos vermelhos lá dentro, mas é da tensão, tá vendo? E ó, não faz nenhum barulho
naquele cooler. Tá vendo? É, meus amigos. E já aproveitando, como eu comentei aqui do meu amigo Pierre, olha só, meu amigo Pierre, se você chegou até aqui, vou te mostrar aqui o teu game, como que ele ficou. Ah, moleque, olha isso, que coisa linda. Esse aqui é o Nintendo 64 do meu amigo Pierre, versão Donkey Kong. Olha que lindo que ficou, gente. É só uma pintura, mas, meu, é outra cara, bicho. Olha isso. Que lindo. Galerinha, muito obrigado por terem chegado até aqui. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito por mim aí, visitando meu canal, olhando os vídeos que eu tenho produzido e me ajudando com esse trabalho. Vocês é que são demais. Eu tô aqui apenas para servir vocês. Meus nobres cavernautas, fui!